Quantas horas eu preciso dormir para ter um sono saudável? Quem trabalha à noite e dorme durante o dia, tem um sono saudável? Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é algo que tira o sono de muita gente. Nós vamos falar sobre insônia. A insônia é um distúrbio muito comum. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem com alguma doença relacionada ao sono, entre eles a insônia. A insônia leve é causada principalmente por uma situação emocional, algo que não está no cotidiano e acaba acontecendo, causando um distúrbio de ansiedade àquela pessoa, uma preocupação com alguma conta, alguma dívida, uma ansiedade por um casamento, ou uma situação complexa que a pessoa não consegue resolver e momentaneamente tem aquela preocupação excessiva que impede que ele tenha um bom sono, uma boa noite de sono. Os casos graves geralmente têm a ver com a insônia crônica, que é a insônia propriamente dita, onde acomete o paciente às vezes 3 vezes por semana, ou até mais que isso, de noites mal dormidas. Durante vários meses esse paciente tem esses distúrbios e é classificado como uma insônia crônica. Segundo os estudos, o ideal é dormir de 7 a 8 horas por dia. Porém, a quantidade necessária, de fato, é aquela em que você consegue deitar 10 minutos após, já está dormindo uma noite tranquila de sono, sem interrupção, e acordar bem disposto. Primeiramente, é importante que as pessoas façam uma boa higiene do sono. Que é isso? É você tirar tudo aquilo que pode causar um distúrbio nesse sono. A exemplo, o hábito de assistir televisão antes de dormir, o hábito de deixar a luz ligada do quarto antes de você dormir, assim como o uso abusivo de celulares, comer exageradamente antes de você deitar, assim como também fazer uso de cafeína, que é o café, bebida alcoólica, fumar. Tudo isso pode contribuir para uma má noite de sono. Você lembra quando a sua avózinha ou sua mãe dizia: meu filho, não tome café antes de dormir, durma com os pés aquecidos. Ou então falava para você não fumar, não ingerir bebida alcoólica, tomar um copo de leite antes de dormir. Você lembra? Pois é, ela estava certa. Tudo isso contribui para uma boa noite de sono. Isso depende muito da tolerância de cada um. Existem pessoas que fazem uso da cafeína em excesso, no café, no energético, na Coca-Cola, antes de dormir, e não tem interferência nenhuma no início do sono. Porém, elas podem ter despertares noturnos, e assim ter um desvio, um distúrbio desse sono no decorrer de uma noite mal dormida. Já as pessoas que evitam o uso dessas substâncias derivadas de cafeína antes de dormir, elas têm geralmente uma boa noite de sono, uma melhor noite de sono. Um alerta: você que gosta de tomar aquele cafezinho, procure tomá-lo até 4 horas antes de dormir, para assim você não ter nenhum prejuízo no seu sono. Isso geralmente acontece quando há um prejuízo na qualidade de vida do paciente. Pessoas que dormem mal, elas podem acordar com irritabilidade, com cansaço visual excessivo, ou então até psicologicamente bem distraídas, além de perca de memória, bastante irritadas. Então isso significa que a insônia já está causando um grande prejuízo e o paciente precisa procurar ajuda. Existe aquela insônia que o paciente tem dificuldade de iniciar o sono, que é aquela que é causada por alguma ansiedade, por conta de problemas familiares, alguma dívida, problemas no serviço. Então o paciente fica pensando naquela situação e acaba tendo dificuldade de conseguir iniciar o sono. E existe a insônia em que o paciente dorme normalmente, inicia o sono de forma normal, porém ele acorda muitas vezes durante a madrugada por algum sintoma depressivo, algum sinal de depressão. Então isso pode causar esse distúrbio, além do que existe o misto, que o paciente tem dificuldade de iniciar o sono e tem dificuldade também durante o sono. Então durante o processo de sono ele acorda várias vezes. Você pode achar que sim, mas isso é muito relativo. Por incrível que pareça, existem pessoas que elas conseguem dormir muito bem, iniciar uma boa noite de sono com uma TV ligada, assistindo um bom filme. E existem pessoas que necessariamente precisam estar com a TV desligada, um ambiente calmo, tranquilo, para assim ter uma boa noite de descanso. É necessário respeitar o seu relógio biológico. Existem pessoas que elas conseguem realmente compensar esse sono no dia seguinte. Acordam descansadas após um dia de sono. Existem outras que não conseguem. Então isso varia muito de organismo para organismo. O certo é que você precisa saber qual é o seu relógio biológico. Geralmente isso acontece por um mecanismo fisiológico gerado internamente. A pessoa ela tem um compromisso no dia seguinte, então ela se programa mentalmente para acordar naquele horário e muitas vezes acaba acordando até antes do despertador. Isso geralmente acontece após os 3 meses de gestação. Muito simples de entender. A gestante, ela aumenta o útero gravídico, então por si só ela tem dificuldade respiratória, tem um pouco de dificuldade de locomoção, então durante o dia ela fica um pouco mais cansada, então ela tem um distúrbio de sono associado.
Sabe aquela situação que você está muito cansado e você não consegue dormir? Isso acontece por alguns fatores. Um deles é justamente a mudança de horário. Você está acostumado a dormir no horário e acaba, pelaquela situação, dormindo em outro. E o outro ponto é em relação à temperatura corporal. Existem situações que você, por estar muito cansado, a temperatura do seu corpo está muito elevada e você, necessariamente para dormir, para iniciar o período do sono, você precisa estar com uma temperatura amena, reduzida. E isso dificulta o seu sono. Infelizmente não. Geralmente as pessoas que trabalham à noite e tentam compensar o sono durante o dia, ela tem vários empecilhos. Exemplo, a luz solar, o movimento da casa, a movimentação da família, dos familiares, o barulho da rua, tudo isso o impede de ter um sono saudável. É importante distinguir duas formas terapêuticas, que é o tratamento não farmacológico, que é o inicial, onde se faz uso de bons hábitos para a melhoria do sono desse paciente, e o tratamento farmacológico. No farmacológico é importante que a população fique atenta, porque existem medicações que são benzodiazepina que pode causar dependência, pode causar uma série de efeitos colaterais se não tiver recomendação médica adequada. Então é necessário que você saiba o que você está tomando e da forma que você está tomando. Então é por isso que a gente orienta que todo paciente que precisa fazer uso de medicação para insônia, que ele procure uma orientação médica e assim faça o uso do melhor medicamento para você, de forma que não tenha nenhum prejuízo à sua saúde. Aqui vão algumas dicas cruciais para que você tenha um bom sono. Procurar dormir no mínimo 7 horas por noite. Evitar café, chás, guaranás ou medicamentos que contenham cafeína. Evitar bebidas alcoólicas no mínimo 6 horas antes de dormir. Não fumar pelo menos nas 6 horas que antecedem o horário de dormir. Não comer, nem fumar, nem beber álcool no meio da noite. Evitar refeições pesadas antes de dormir. Evitar sonecas durante o dia. Fazer exercícios físicos no máximo de 4 a 6 horas antes de dormir, de preferência ao ar livre. E assim encerramos mais um Doutor Responde. Gostou desse vídeo? Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Marque seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Espero que a partir de agora você tenha boas noites de sono. Bora cuidar e resolver.